Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano Pimentel e essa atividade agora é para explicar um pouco para vocês o curso que nós estamos realizando pela Universidade Estadual de Maringá, a partir da parceria com a Rede C10 e com a Rede MADES. Então, eu vou projetar aqui algumas explicações e eu espero que também ajudem você a entender a dinâmica do curso e como que a gente vai poder trabalhar nela, tá bom? Então, é importante que você lembre que este curso ele é um curso de aperfeiçoamento, 180 horas de carga horária e, portanto, ele vai exigir de você um bom direcionamento em relação aos seus estudos. Então, eu espero aqui estar apresentando algumas questões para a gente estar discutindo o nosso curso que se chama Educação para o Lazer por meio de práticas corporais de aventura. Então, boa parte do que a gente vai tratar aqui nesse curso em termos de metodologia é baseado em pesquisas que nós desenvolvemos no grupo de estudos lazer e aplicamos num projeto chamado Escola de Aventuras, que a gente ensina 5 modalidades de aventura: skate, slackline, parkour, escalada e skate, para crianças a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E também temos atendimento em eventos, atividades recreativas, onde a gente tem apresentado e testado essa metodologia que já chegou em países como Portugal, Espanha, Alemanha, Colômbia e Chile. A Rede MADES é uma parceira nossa, que é uma rede que estuda materiais dinâmicos, interativos e digitais para a educação física. E também a Rede C10, que é uma rede que realiza pesquisas na área de políticas públicas de esporte e lazer. Bem, é óbvio que também todo o conhecimento do qual eu vou tratar está baseado um pouco com a minha história de vida. Eu comecei profissionalmente na área da recreação e que, a partir disso, então, eu tenho desenvolvido muitas pesquisas, trabalhos e soluções voltados para a recreação. E aí você vai ver lá no glossário que eu vou entender a recreação como toda atividade lúdica dirigida. Então, necessariamente, a recreação precisa da figura do recreador, em que ele direciona um conjunto de experiências lúdicas na forma de jogos, brincadeiras ou outras dinâmicas culturais para potencializar a alegria das pessoas. A partir da recreação, então, eu também fui desenvolvendo pesquisas na questão do lazer, uma preocupação muito cara para mim é a questão da educação do lazer, ou seja, como nós, a educação física, conseguimos, por meio da nossa prática educativa, onde entra inclusive a recreação, para ampliar o universo cultural das pessoas, ou seja, como potencializar para que uma pessoa perceba que o lazer, como algo do estilo de vida dela, ela tem um potencial de opções que ela pode desenvolver e que isso, essa esfera da realidade que é o lazer, ela pode, portanto, ser um campo da experiência muito significativo na vida da gente. Então, a educação do lazer é uma forma da gente se formar para um dos momentos, uma das esferas mais importantes da vida da gente. A gente, geralmente, quando você está numa religião, você tem estudos, você tem catecismo, ou seja, você estuda para vivenciar essa religião, né? Toda a escola, todo o universo prioriza a educação para o trabalho, pensando o que você vai ser no futuro ou que habilidade você vai desenvolver para continuar sendo um bom profissional. Da mesma maneira também, a educação do lazer é muito importante e ela se divide em educação para o lazer, que é aquela educação que você forma para a pessoa adquirir novas habilidades no tempo livre, e a educação ah, pelo lazer, ou seja, como que também a minha vivência do lazer inspira uma atitude de sempre, no meu momento de lazer, eu estar aprendendo coisas novas, tá bom?
Um exemplo é que, sei lá, eu gosto de jogar tênis, então eu tive uma educação para o lazer e isso me permitiu que eu jogue tênis. Ora, é muito provável que à medida que eu vou participando de grupos de tênis, torneios amadores de tênis, que competir também é uma experiência de lazer, né? Desde que seja uma opção livre, não tenha relação com obrigação profissional. É claro que nessas atividades de lazer eu vou aprender um conjunto de técnicas de tênis, por exemplo, que eu vou me aperfeiçoar, mas eu também vou aprender todas as questões éticas, políticas, culturais, psicológicas por meio desse tênis, né? Como, por exemplo, o autocontrole, superar os meus limites, mas também respeitar os limites do corpo, toda a dimensão estética e ética que está presente, né, no comportamento do tênis, como as pessoas tratam entre si. Isso, então, seria uma educação pelo lazer. E, então, assim, à medida que eu fui me desenvolvendo como recreador e estudando como pesquisador universitário a questão do lazer, foi surgindo nas minhas pesquisas o interesse em entender como que é o lazer daquelas pessoas que no seu tempo livre optam por realizar um tipo de lazer que inclusive elas podem se machucar ou às vezes até morrer. Então eu comecei pesquisando coisas como rodeio, voo livre, trilha, rafting e fui percebendo que boa parte dessas práticas, se elas tiverem uma remodulação recreativa, elas podem ficar acessíveis, que é onde eu cheguei à ideia de microaventura, e também elas podem fazer parte da educação física na sua perspectiva de que a educação física é fundamental no processo de educação do lazer. Então, muito ultimamente, eu tenho também produzido conhecimento em relação a que eu vou chamando aí das atividades de aventura, e aí eu estou colocando um livro ah, no qual eu tenho participação em cada um desses aspectos importantes na minha formação. Ou seja, de certa forma, se vocês forem procurar outros autores de recreação, de lazer e de aventura, vocês vão encontrar nomenclatura, procedimentos, visões diferentes. Então é sempre bom colocar que o que eu vou colocar aqui, que eu vou ensinar, tem a ver com a minha formação e com as teorias que eu tenho desenvolvido. Isso não significa que vocês não devam procurar outras referências também para ter uma ampliação. Eu espero que a gente possa ter uma afinidade aí com o que eu tenho estudado e que seja útil para você da mesma forma que já foi útil para os mais de 500 professores de educação física que a gente formou em nossa metodologia, tá bom? Bem, então lembrando que o curso tem dois objetivos. O primeiro deles é que a gente vai vencer no módulo 1 é discutir um pouco a questão do lazer, né? E a maior ênfase vai ser a questão das atividades de aventura, né? Então, nós vamos ver as técnicas dessas modalidades, como trabalhar isso numa prefeitura, como trabalhar esse conteúdo na escola, como ter uma dimensão pedagógica, como trabalhar isso de forma recreativa. Então, nós vamos enfatizar isso, sempre relacionando aí contribuições de parceiros que eu vou trazer, que são ou da rede C10 ou da rede MADES, tá bom? Bem, nós temos um cronograma e eu peço desculpas porque a gente começou um pouco antecipado, mas a ideia é que até o dia 15 de junho nós possamos realizar o módulo 1. É importante que você, caso não tenha feito, realize as atividades de nivelamento, que são um aquecimento, para a gente começar a discussão sobre lazer e atividades de aventura. Pois bem, então nesse módulo a gente vai fazer uma introdução aos estudos do lazer, sempre relacionando na perspectiva da educação física. E aí considerando que os estudos do lazer, eles são multidisciplinares, né, de sociólogos a arte-educadores, nós temos um conjunto de profissionais que trazem contribuições fundamentais para os estudos do lazer, e eu vou tentar aproximar essas contribuições mais dentro das práticas corporais de aventura e, portanto, vou tentar relacionar mais com a educação física. Mas tem um conjunto de obras e autores
a área do lazer é realmente muito abrangente. E aí vocês podem ver que entre o dia 15 e 30 de julho, nós vamos falar um pouquinho da dimensão pedagógica mais ampliada das práticas corporais de aventura, e aí a gente vai trazer alguém para falar das BNCCs, então vai ser uma ênfase um pouquinho aí na questão da escola, né? Nesse módulo 1 que nós vamos começar, nós vamos trazer também alguém para falar um pouquinho de como trabalhar a dimensão não escolar das práticas de lazer, que vai ser o Tomassim. Aí, de 1º a 15 de julho, nós vamos entrar numa fase prática. E aí, esse já é o 3º curso virtual, online, remoto, que eu realizo sobre práticas corporais de aventura, e eu tenho muito incentivado as pessoas que a gente tente realizar práticas. Então, eu espero realmente que você esteja aí mantendo-se fisicamente ativo para que a gente possa, nesse período, da melhor maneira possível, vivenciar as técnicas das modalidades de aventura. Na sequência, então, de 15 a 31 de julho, nós já vamos entrar mais no aspecto como ensinar, embora é claro que, ao tratar das técnicas, a dimensão pedagógica já esteja incluída, mas aí no como ensinar a gente vai enfatizar bastante as microaventuras, as nossas metodologias de ensino, e eu espero que elas sejam úteis, porque realmente as pessoas que têm praticado têm conseguido fazer com que as pessoas se iniciem as práticas, e aí é bom lembrar que o nosso objetivo aqui não é formação de atleta, mas fazer com que as pessoas tenham uma experiência de sucesso na iniciação a um conjunto de práticas corporais de aventura, de modo que elas sejam capazes, com autonomia, de realizar essas práticas em seu lazer, tá bom? E isso sempre trabalhando os fundamentos básicos. Ninguém aqui vai fazer nós não vamos trabalhar aqui um flip no skate ou como fazer um mortal no parkour. É realmente a ênfase nas habilidades básicas que permitem que a pessoa possa pelo menos se divertir no lazer por meio das práticas corporais de aventura. E aí, nosso último módulo, a gente vai discutir um pouquinho a questão da produção dos materiais didáticos, porque eu vejo que na educação física nós temos que ter uma iniciativa de criarmos, de desenvolvermos, de termos materiais didáticos que aproximam a nossa capacidade pedagógica de ensinar lá na quadra, com também a nossa capacidade pedagógica de desenvolver materiais didáticos que vão facilitar o nosso trabalho com o ensino das práticas corporais de aventura. Tanto que o trabalho de conclusão de curso dessa modalidade de extensão vai ser com vocês produzindo uma modalidade, um material didático relacionado ao ensino de uma prática corporal de aventura, e a gente vai ter de 1º a 15 de agosto para que vocês apresentem essa produção. Bem, então, nossas características desse curso é que ele é na modalidade aperfeiçoamento. O curso de aperfeiçoamento é como se ele fosse um curso de especialização, só que sem a necessidade de você fazer as 360 horas, mas ele realmente visa que você se aprofunde e saia com habilidades práticas e teóricas em cima de um assunto. Portanto, um curso de aperfeiçoamento pela sua carga horária não é para a pessoa ter uma ideia geral. De certo modo, eu espero que você seja capaz de trabalhar a iniciação de práticas corporais de aventura na sua realidade, seja qual ela for. Você vai, após a conclusão do curso e apresentação da tarefa final, ser certificado com um curso de aperfeiçoamento pela Universidade Estadual de Maringá, instituição a qual eu estou vinculado. Esse curso, então, trabalha com a plataforma Moodle, e aí eu quero pedir desculpa, porque eu também
mesmo com ainda já com experiência, eu sempre vou descobrindo formas de melhorar. Então, no início é muito difícil. O que eu recomendo é fiquem fuçando, entrem em todos os canais, né, todos os ícones, para vocês irem descobrindo o que, que acontece. Fica tranquilo que não deleta nem explode nada, né? Então, explorem aí bastante, façam uma aventura no Moodle de ver como ele funciona. E aí a gente também vai criar uma comunidade no Facebook, depois eu vou passar para vocês o link. Para quem quiser, essa comunidade acabou o curso, mas onde que a gente vai manter atualizada a nossa conversa, a nossa atualização, a troca de informações? Então, desde já, a gente vai atualizar essa ideia de que sempre que tiver uma dica, eu sou fulano de tal da cidade X, e eu fiquei sabendo que vai ter uma live sobre BMX e o curso do Juliano não está tratando de BMX. Coloca lá no Facebook para que as pessoas também possam ficar sabendo. Eu soube que o Juliano orientou um TCC sobre ensino de BMX. Juliano, você pode colocar para a gente? Eu coloco lá na comunidade do Facebook, porque aí a gente fica lá como um repositório de informações. Quando o curso no Moodle acabar, encerra o acesso, mas aí todo o material a gente pode ficar postando lá, e é uma oportunidade também de você que tem sempre algum conhecimento, ler um artigo, teve acesso a um vídeo que você achou interessante, você poder compartilhar e aumentar a nossa comunidade do conhecimento, tá bom? Bem, então lá no Moodle você sempre vai ter uma área geral onde tem os avisos, então nos avisos você sempre abra, porque pode ter algum recado importante, tá bom? O fórum, que é o momento onde a gente vai discutir, eu vou sempre apresentar questões para que vocês possam refletir. E aí o fórum vai ter sempre 48 horas, onde todo mundo vai tentar colocar sua opinião. E aí, às vezes, assim, você vai ter que ler o que os colegas colocaram, porque pode ser que algum colega já respondeu uma opinião que é igual à sua. Aí você fala, olha, concordo com o colega e eu quero complementar que eu pensei essa parte aqui diferente, que eu acho que pode ficar melhor. Ou você pode chegar, olha, diferente do fulano de tal que pensou X, eu estou pensando Y em relação à questão número 3 que o Juliano colocou. Eu também queria citar aqui um autor diferente, que ele propõe um pensamento sobre o lazer que pode ser útil. Então, o fórum vai ser um momento em que vocês vão apresentar o nível de desenvolvimento, de síntese, de apreensão do conhecimento que vocês tiveram, e também vocês vão poder fazer críticas. Eu acho que o Juliano não explicou direito esse conceito, e eu acho que ele pode ser importante. E aí é bom, lá no fórum eu também vou me manifestar. Desculpe, então, olha, esse conceito, o significado dele é esse, o referencial que eu estou usando para afirmar isso está aqui nesse link. Então, o fórum vai ser um momento em que a gente vai sempre finalizar cada módulo. Então, cada módulo, exceto o último, que aí já vai ter o TCC do curso, vai ser fechado com um fórum de 48 horas, em que eu peço que você, pelo menos, participe uma vez lá comentando ou trazendo sua resposta, tá bom? Pode ser que em algum momento tenha um questionário, eu posso apresentar para você um texto e apresentar um questionário para que você possa testar a sua compreensão desse texto ou desse vídeo a partir dele. Também fique atento com a parte de arquivos. O arquivo, por exemplo, eu espero que você leia, antes de ver a aula sobre educação do lazer, leia o texto sobre educação do lazer, porque aí na minha apresentação eu estou contando que você já leu, porque eu vou explicar melhor, mas eu também vou trazer coisas que não estão no texto. Então, o texto é a leitura prévia que você tem que fazer no modelo de aula invertida, para quando ouvir minha aula, você já ter uma leitura prévia, porque eu vou provavelmente falar no nível de complexidade mais elaborado que no texto. Então, é fundamental que você passe pelo texto antes, e ele vai estar na parte arquivo. E também fique atento aí, quando vier lá um ícone com uma mãozinha segurando uma pasta, que tem alguma tarefa para você cumprir.
tá bom? Então, lembrando que o fórum, com esse ícone que eu estou mostrando aí, é sempre o momento em que a gente vai finalizar o módulo, tá bom? E eu já estou preparando aí o material para o nosso fórum do módulo 1, que é a questão da educação do lazer. Então, lembrando que no nivelamento vocês tiveram acesso ao glossário. Eu sempre vou estar alimentando o glossário com outros termos que vão ser importantes, tá bom? Nós tivemos aí também uma parte de vídeos que você teve que assistir, um vídeo sobre escalada. Então, você depois teve que responder uma questão que você tem que fazer uma relação entre o termo microaventura, o termo educação do lazer, o seu conhecimento sobre redes sedes e sobre políticas públicas. Tudo isso está explicado no glossário. Então, você assistia um vídeo e tentava, a partir do que o vídeo colocava, né, você expressar uma opinião articulando, né, a ideia da microaventura, da educação do lazer, da rede sedes e da política pública. E aí, assim, nós vamos ter uma palestra do Luiz Eduardo Tomassin, que ele vai falar bastante aí sobre a rede CEDES, né, ou rede SEDES, que é uma rede de pesquisa na área de políticas públicas. Cada estado tem uma rede, e é interessante porque todas as pesquisas são disponibilizadas gratuitamente aí para melhorar a atuação nas políticas públicas. Bem, então, só um recadinho, né, que nós vamos ter o nosso grupo no Facebook, ele tem o nome de Curso de Práticas Corporais de Aventura, e aí você vai, se você quiser participar dele, que é uma atividade complementar, né, onde a gente posta e troca opinião, e pode até fazer um pouco de informalidade, vai ser uma atividade que a gente vai ter complementar no Facebook, que é muito importante aí, tá? E eu sei que você já está ansioso aí falando assim, mas que TCC é esse que eu tenho que apresentar ao final do meu curso de aperfeiçoamento com 180 horas? Bem, você vai, fique tranquilo, porque, inclusive, eu convidei pessoas que fizeram o curso anterior para serem tutores, tutoras, e é muito legal. Você vai ter que construir com seu conhecimento prévio e com o conhecimento que você adquiriu com o curso, um material didático para prática corporal de aventura. E ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser o convencional, que é o material didático que está aí em vermelho, né? Material didático para a prática corporal de aventura, que é o que está ilustrado aí na imagem que você tem. Você vai fazer um álbum de figurinhas, ou você vai fazer um livro didático, ou você vai construir um conjunto de tarefas relacionados à compreensão dos aspectos atitudinais, conceituais e procedimentais das práticas corporais de aventura. E aí você vai ter que produzir pelo menos, né, a tarefa 1 e a 2, que são 2 materiais didáticos. Você vai ter que produzi-lo e submetê-lo para avaliação como conclusão. Ou você pode fazer, como está aí em azul, um MAD, um material didático interativo, né? Nesse caso, vai ser aquele material que você vai ter que potencializar que o aluno tenha um papel ativo nesse material didático e ele possa interagir. Então, a gente pode criar brinquedos, podemos criar jogos, podemos criar, portanto, materiais didáticos em que a criança tem um papel ativo, porque no material didático tradicional eu pergunto assim, o que é parkour? E aí, né, a criança vai ter que dar uma resposta. Mas no material didático interativo, né, você não sabe qual vai ser a resposta que vai acontecer, porque você vai produzir, por exemplo, um carrinho de rolimã, que pode ser um material didático interativo de microaventura para o skate, e a criança pode fazer vários usos diferentes desse material didático interativo. Ou você pode criar, como está aí em verde, um material didático digital interativo, e depois eu vou postar exemplos aí
para que você tenha acesso, mas você pode, por exemplo, criar um jogo ou criar uma aula de uma prática corporal de aventura no YouTube, em que seus alunos possam te acompanhar nesse material didático interativo. Então, você pode escolher uma das três modalidades, né? O material didático mais tradicional, o material didático interativo ou o material didático digital interativo. Um desses três vai ser o seu trabalho de conclusão de curso, tá bom? Bem, então lembrando que vai ter um outro vídeo sobre o módulo 1, em que eu vou estar falando sobre a questão do lazer, da recreação, da aventura na perspectiva dos estudos lazer. E ainda depois desse vídeo teremos uma outra videoaula com o Luiz Eduardo Tomassin, que ele vai falar um pouco sobre como a gente lida com a criança em projetos sociais. E ele vai trazer umas contribuições muito importantes baseadas aí na ideia da antropologia e a partir das pesquisas da rede C10. E aí, como eu já disse, a gente depois vai fazer o fórum, né, trazendo um pouco, discutindo, tentando criar uma síntese de toda essa discussão que a gente já teve, tá bom? Então, seguem algumas dicas importantes para que você tenha sucesso. Olha, as pessoas desistem muito facilmente de modalidades à distância, porque é claro que aquele calor humano, aquela interação que a gente teria no curso presencial, que é super gostosa, porque a gente também pode ver de mais perto a solução, ela não vai ser possível, nós estamos em quarentena. Mas, na modalidade AD, você tem que seguir umas regras para ter sucesso. A primeira é eliminar distrações, ou seja, é recomendável que nesse momento você diminua o seu consumo de Facebook, de YouTube, de Netflix, né, de Twitter e desses outros aplicativos, para que você tenha tempo para esse curso, porque esse curso ele vai ocupar um tempo, portanto, o tempo não é um recurso ilimitado, você vai ter que eliminar algumas coisas para conseguir fazer esse curso. Então, elimine distrações, avise a namorada, a esposa, o esposo, os amigos, os filhos, olha, eu vou fazer um curso, vai ter alguns momentos que vou ter que me trancar no quarto, vou ter que fazer umas tarefas, mas fica tranquilo, porque isso vai durar meia hora e depois eu vou voltar para a atenção de vocês. Isso vai acontecer, eu vou tentar ritualizar isso a cada 2 dias, das 18 às 18h30. Crie o seu horário e crie essa rotina, né? Esteja no local tranquilo e assim, não tente falar assim, eu vou depois me trancar, ficar 24 horas e fazer tudo. Isso não é legal, porque esse modo, primeiro, pode ser um dia que a internet cai e aí você não tem outro dia para fazer isso. É melhor ir fazendo aos poucos, porque o seu cérebro vai ter tempo de ir adquirindo. Quando a gente fica muito tempo numa aula virtual, a gente acaba se distraindo, né? Tá? Então, seja bem-vindo ao Grupo da Aventura. Lembrando que o GEL, nesse ano, completa 20 anos de existência e nós iremos realizar também um congresso online em setembro, o 10º Seminário de Estudos Lazer, e você está convidado a se inscrever nesse evento e, inclusive, mandar trabalhos na área da recreação, da aventura, dos estudos lazer, da cultura. Depois a gente passa o link aí para você participar, tá bom? Então, leia o texto e daqui a pouco eu já vou postar também a videoaula sobre estudos do lazer. Seja bem-vindo, espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento como vai funcionar nosso curso. Sucesso! Tá bom? Então, era isso que eu queria comentar nesse momento para a gente que está realizando o curso de práticas corporais e eu espero que agora você parta para uma leitura e anote tudo no texto sobre estudos de lazer e depois assista o vídeo. É isso.